Ei, turma linda! Meu boa noite para aqueles que estão conosco nessa live. Sejam bem-vindos, já estamos ao vivo, Raíque. Olha, dá oi pro pessoal, fala boa noite. Hello. Cadê? Fala boa noite. Boa noite. Eu tenho que olhar lá pra tela, ó. E aí, pessoal? Quem vai estar conosco aqui nessa noite na live, preparado aqui com muito carinho, né, para aqueles que vão entrar, vão dar algumas opiniões. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Não sei se a música tá muito alta, me perdoe. Mas sejam bem-vindos aqui na live dessa noite. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Chegamos um pouco mais tarde, mas estamos aqui juntos pra gente conduzir de uma forma ou de outra a tentar ajudar, né, aqueles que vão compartilhar e vão assistir essa live comigo. Temos uma hora aí com algumas informações importantes que eu gostaria muito mesmo que vocês aqui estivessem conosco e repassassem também para os seus amigos, tá bom? Porque trouxe alguns assuntos aqui bem bacanas, bem bacana, né, do meu profundo coração, para compartilhar com esses que estão acompanhando aí o meu canal já há algum tempo. Boa noite, Fábio, bem-vindo. Obrigada aí por estar nos assistindo. E como eu coloquei lá nas minhas páginas sociais, tanto no Facebook como também no Instagram, depois eu vou compartilhar no Twitter, tem também os vídeos no YouTube. Já queria aqui de antemão agradecer aqueles, né, que estão dando seus likes, indo lá, compartilhando. Tenho recebido alguns feedbacks, algumas amigas queridas também, né, que estão aí de uma forma ou de outra aplaudindo o que a gente está fazendo. É uma forma aí da gente conduzir pessoas que passam por situações e às vezes muitas delas sozinhas. Eu também, gente, me incluo no pacote, viu? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, vocês podem dar suas opiniões aqui embaixo, também no chat. Fiquem à vontade, façam suas perguntas. Eu tô aqui de uma forma ou de outra para trazer aí as informações, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade, tá bom? Ajeitar minha câmera. O som tá legal e tá dando para vocês me ouvirem direitinho, o microfone tá ok, a música. Hoje eu trouxe uma canção aqui, ó, já no clima de Natal. Deixa eu aumentar o volume para vocês. Ei, tudo bem? Eu acho que o volume tá bom, tá? Ó. Aparece o nome nos chats ali, eu fico sem saber quem é que tá ali, tá? Se eu errar o nome aí, me perdoe. Adoro essas canções, dá uma calmaria, né? Olha, o assunto dessa noite eu queria compartilhar com vocês aí do outro lado. E já vai aqui com o coração assim, olha, assim, derramando, sabe, de alegria, de tantas coisas boas que acontecem na vida, né, da gente. Então, por isso que eu compartilho. Reide, tá joia, Reide? Ai, que saudade de você, amiga. Beijo no coração. Tem uma fotinha do meu filho que foi você que tirou. Toda vez que eu olho para essa foto, eu lembro de você. Lembra da manchinha? Reide, saudades. Sua filhota é linda, sua família é linda, Reide. Encantante, viu? Olha bem, hoje eu trouxe um assunto para compartilhar a pedido de algumas amigas e queria chamar os homens também para essa live, para que vocês, de uma forma ou de outra, tentem ajudar nesses tipos de assunto. Mas eu queria falar muito hoje sobre diagnósticos pelo mundo, né? Gente, eu posso ter um diagnóstico, você do outro lado que me ouve pode ter. E a gente tem que passar, né, por esses momentos. Pegar diagnósticos com doutores, com médicos, não é muito fácil, não. Mas é algo que a gente consegue tirar de letra, né, de alguma forma.
No mundo atual, hoje eu percebo que parece que, eu vou usar esse termo, anormal está sendo nós, né? Porque não temos nenhum tipo de diagnóstico. Mas muitos dos que vão me ouvir têm diagnósticos em fases adultas. Já vi vários vídeos no YouTube que comentam sobre isso. E hoje eu queria falar um pouco da área de diagnósticos, mas na visão de uma mãe especial. Na visão de uma pessoa que já teve experiência com uma pessoa que adquiriu um diagnóstico, né? E quando eu dei o pontapé nessa história, que eu vou falar aqui, não da parte pejorativa, mas eu vou tentar trazer para vocês a forma que uma pessoa que é diagnosticada, a forma que ela tem levado esse diagnóstico aí adiante, né? Ela tem tirado de letra. Então eu queria mostrar o outro lado de um diagnóstico. Quando eu pensei nesse assunto, eu passei por duas situações assim que foram tremendas na minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Uma delas que me marcou bastante foi, vamos dizer aí, há 13 anos atrás. Eu estava passando na frente de um parque e o meu carro, eu estava dentro do carro, e aí o sinal, né, o semáforo parou e eu fiquei ali esperando o semáforo abrir e de repente no parque tinha várias crianças, era como se fosse um daycare, era um programa de verão e tinha uma instrutora. Ela auxiliava um adolescente que era cego, né? Aquilo me chamou muita atenção, porque ao redor daquela criança tinha várias crianças também. E essas crianças, elas estavam brincando entre si, correndo no parque, jogando bola, subindo no escorregador. Só que ao mesmo tempo eu vi esse adolescente sendo com um instrutor, né, que era mulher, e ele com aquela varetinha, né? E aí eu percebi que era um adolescente que estava ali naquele meio e cego. Aquilo me chamou a atenção profundamente. Ali eu dava o pontapé também na história de um dos membros da minha família. E eu olhei para aquilo e falei, poxa, que incrível, né? Tem pessoas que ajudam, são instrutoras e desenvolvem esse talento, esse dom de uma forma incrível. Aquilo me encheu o coração, sabe? Eu olhei para o céu e agradeci a Deus. Falei, poxa, Senhor, obrigado, né? Porque eu tô vendo isso, tirando esse tipo de experiência e falando assim, poxa, eu gostaria também de ser uma instrutora, né? Eu posso ajudar de alguma forma. Então, assim, essa foi uma das experiências marcantes na minha vida, que me chamou muita atenção. A segunda, eu estava trabalhando em uma casa, eu moro aqui nos Estados Unidos, Framingham, há mais de 20 anos, para quem não sabe. Eu estava trabalhando numa casa, estava fazendo uma limpeza, e eu fui e o dono era um casal, a esposa já havia falecido, e ele, um senhor com uma idade já avançada, ele tinha mal de Parkinson. Então, assim, quando ele ia comer, né, ele sempre batia a colher na xícara ou no prato. Então eu fazia a limpeza da casa, mas eu escutava aqueles barulhinhos. E em determinado momento da casa eu fui abaixar para organizar a parte dos sapatos dele. E me veio à mente algo muito forte, que eu estava pensando nesse membro da minha família. Eu falei, poxa, quando ele crescer, como que vai ser, Senhor? E ao mesmo tempo que eu abaixava ali naquele cômodo para organizar os sapatos desse senhor, Deus falou no meu coração: se você está limpando, organizando essa casa, é assim que eu faço com os nossos. Foi isso que me veio assim, sabe, forte. Veio um termo mais ou menos assim: não se preocupe, eu cuido dos meus. Se eu tô te colocando nessa casa dessa forma para que você coordene e organize a casa desse senhor, não se preocupe, eu vou te auxiliar. Então foi isso que eu senti no meu coração naquele momento. Foi incrível essa experiência.
Eu limpei essa casa por muito tempo, muito tempo. Esse senhor hoje ele está no Nursing Home, que é um asilo, né, aí no Brasil, e sendo cuidado, amparado por várias pessoas que de alguma forma ou de outra o estão auxiliando. Então foi 2 experiências marcantes na minha vida. Por isso que também que eu dei o título Mundo de Mudanças na Visão de uma Mãe Especial. Porque, gente, se há dificuldades, né, no meio de nós, por que de uma forma ou de outra não é dever nosso ajudar essas pessoas, auxiliar, dar uma mão, né? Elas que têm um mundo que é um encontro aí ao desconhecido. Quer ver uma coisa que eu me comparei essa semana, pensando aí, sublinhando algumas linhas? Vocês todos, como eu, estamos passando aí pela pandemia, que é o Covid-19, Covid-19. Vocês fiquem imaginando uma coisa. A gente está aí frente a uma situação que a gente quer uma solução, e a gente precisa da vacina, a gente quer tirar as máscaras, a gente quer voltar à nossa vida normal, a gente quer ter tudo aquilo de volta, que era prazeroso, a gente quer de forma rápida. E aí vocês imaginam isso na forma de uma pessoa que recebe um diagnóstico, né? É bem complicado, né? Você ter aí toda a sua trajetória, o seu roteiro rumo ao desconhecido, porque dia após dia você não sabe o que vai acontecer. A melhora desse paciente, a forma como ele vai ver a vida, como ele vai se desenvolver, e muitos desses precisam da ajuda daqueles que talvez não tenham nenhum tipo de desabilidade, que talvez não tenham nenhum tipo de deficiência, né, que não tem nenhum tipo de diagnóstico. No meio desses diagnósticos, eu queria aqui repassar alguns que eu sublinhei, tipo ansiedade. Nossa, aqui ó, ansiosa toda. Ansiedade. Sou calma, tranquila na fala, e depois eu vou contar o segredo disso para vocês. Mas ansiosa. Sou uma pessoa ansiosa, só não recebi um diagnóstico, como tantos aí no nosso mundo atual, né? Hanseníase, dengue, câncer, hiperatividade, hipoglicemia, insônia, autismo, labirintite, problema de circulação. Temos aí pessoas com pneumonia, diabetes, dermatite, obesidade, sedentarismo, gente, hepatite. Na minha infância eu tive hepatite B. Bipolaridade, microcefalia, depressão, sedentarismo. Eu sublinhei um aqui, que é a síndrome de Borderline. Quais são os sintomas? Insegurança, apatia, irritabilidade, impulsividade, baixa autoestima, sentimento de raiva, alteração de humor e medo de abandono. Tem um outro também que muitos aqui do nosso meio, pessoas no mundo em geral, estão passando pelo TDAH, que é o TDAH, né, que envolve aí a parte de manter o foco, que é uma área complicada. Tem também pessoas que têm problema em prestar atenção, né, permanecerem quietas por um determinado tempo, seguir uma rotina, dificuldade de seguir uma rotina, né, como tantos outros aí exercem essa função muito bem, rendimento baixo em determinadas áreas, principalmente na capacitação intelectual, esquecimento. No meio disso estão pessoas que são antissociais, uma instabilidade profissional, né, fica ansioso em atividades que não são ali do seu interesse. Conheço um monte de adultos que estão nessa fase. Olha, pessoas que são construtores, que são pintores. Quer ver um exemplo? Exemplo simples disso. A pessoa tem uma vida, vamos dizer, um casal, né? Tem uma vida conjugal normal, tem filhos, às vezes ela pode ser solteira, ela é extremamente aplicada naquela determinada profissão, aquilo que é do interesse dela, certo? Só que tira ela desse ambiente e aí ela volta
para o ambiente dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, na sociedade. Vamos colocar em um evento, uma festa, vamos dizer, ela dentro da igreja, né? Ou dentro de uma classe escolar, ela é uma outra pessoa. Ela é uma pessoa totalmente diferente daquela habilidade que ela já vem trazendo durante a sua rotina, o seu dia a dia, né? E aí é que entram as complicações. E aí, aqueles que têm talvez um foco talvez mais trabalhado, que talvez não tenham um diagnóstico, podem ajudar essas pessoas de alguma forma. Se você tiver um ente querido ou um colega ou uma amiga passando por uma situação dessa, eu vou deixar essa frase aqui para você, ó. Se há dificuldades, é dever ajudar. Por que devemos ajudar? Porque são pessoas que necessitam, sim, né, do nosso exemplo. São pessoas que necessitam do nosso apoio moral. E hoje, gente, como tem crescido o índice de diagnóstico no meio de nós, né? É visível, como eu disse no início da live, anormal está sendo nós, né? Porque nós estamos passando por isso com pessoas que estão ao nosso lado, né? E são pessoas capacitadíssimas, talentosíssimas, pessoas bondosas, que é esse lado que eu vim trabalhar com vocês aqui nessa live. Era sobre isso que eu queria trazer aqui antes dessa introdução. Pessoas que são extremamente capacitadas, que desenvolvem talentos incríveis. E no meio disso tudo, trazendo aí a área boa desse assunto, né? Porque às vezes você vê uma deficiência em alguém, você já olha talvez com pena, com dó, pensando, oh, uau, como vai ser o futuro. Eu lembro na minha época, na minha infância, quando a gente via alguém com algum tipo de deficiência, a gente já ficava meio assim, né? Um coração pequenininho. Hoje é diferente, hoje é um pouco mais diferente. Alguns desses pequenos, eles né, às vezes sentem também esse constrangimento. Gente, mas esses seres talentosíssimos, capacitados, cheios de luz, eles estão no meio de nós e têm estabelecido entre a gente coisas lindas, coisas incríveis. Olha, alguns aí desses dons, né, que Deus colocou aqui no meio de nós, são pessoas dóceis, são pessoas meigas, são pessoas amorosas, né? Pessoas obedientes, talentosíssimos. Quer ver um assunto? Vocês sabiam que por trás dos bastidores, muitos aqui sabem, isso não é uma curiosidade, a companhia Apple, só para vocês terem uma ideia, a Apple, né? Tá cheio de pessoas ali autistas, com algum tipo de diagnóstico, desenvolvendo ali os seus talentos, as suas habilidades sociais, e cada um ali de uma forma diferenciada, mas que fazem e dão resultado, né, no que estão exercendo. Então tá aí a dica para aqueles que não sabiam. Eles são extremamente confiáveis, guardam segredos. Muitos deles trabalham em registradoras, em supermercados, trabalham também aí na área de computação. São pessoas que, quando você entrega tarefas, elas são extremamente capacitadas em realizar essas tarefas. Coisa incrível de se ver. Executam tarefas com obediência, né? Aqui nos Estados Unidos a gente usa um termo straight, eles são diretos, não tem tanta picuinha, exercem e são extremamente capacitados. Se você entregar uma tarefa, eles vão te dar a solução nesse tipo de assunto, sim. E em outros assuntos que às vezes nem estão dentro do quadro deles, né?
do talento deles, mas eles de uma forma ou de outra, eles vão entregar com exatidão esse projeto. Pessoas aí nesse meio que são construtores e são designers, né? São engenheiros, assim, extremamente inteligentes. Ei, Josi, tá boa, amore? Nelson, prazer estar com você aqui na live, viu? Um grande beijo, besito! Nelson é um dos queridos, às vezes, que a gente se encontra aí nas palestras afora, né, Nelson? Todos aqueles que estão acompanhando, muito obrigado. Cris, beijo no coração, Cris, da Vivas Flower. Tem um assunto que eu acho interessante nesse meio, que além disso tudo que eu já apontei aqui, obediência, meigos, dóceis, amorosos, são criativos ao extremo também, e criam coisas lindas, né? Eles, tem alguns, até que eu conheço, eles criam games, eles criam websites, eles criam pratos assim deliciosos. Então assim, criam artesanato. Tem outros aí, ó, que se dão hiper bem na área da pintura, né? Então são pessoas extremamente criativas nesse meio. Tem uma grande parte aí também, que eu vou falar de dois assuntos que são maravilhosos, que é a parte de serem gulosos, né? São gulosos, adoram comida e dormem bastante, gente, dormem muito, são dorminhocos também. Então assim, dois dons aí, questões, né, que estão bem visíveis, né? São gulosos. Por que gulosos? Talvez eu tenho uma percepção sobre isso, porque há muita ansiedade em expor tudo isso que eles sentem de dentro, querem expor para fora. Então acabam comendo, né, para ajudar um pouco aí nessa ansiedade. Na minha percepção, vivendo algumas experiências com alguns deles, tá bom? São específicos nas suas tarefas, não fazem rodeios. Eles não fazem rodeios, são específicos, são diretos. Você não vai ter confusão com pessoas aí desse meio termo. Eles são muito específicos no que eles querem desenvolver, no que eles querem refletir. Estudiosos, bastante estudiosos. Alguns são meio, né, fica assim, não quero ir para aula, não quero pegar o livro para estudar, mas muitos, a maioria, são estudiosos, sensíveis ao seu ambiente, ao ambiente ao redor. Sensíveis, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes você machuca e aí ele já desperta, fala assim, are you ok? Tá tudo bem? Uma preocupação assim tremenda, né? Como se foi uma machucadinha à toa, mas eles estão sempre ali, ó, preocupados, querendo saber, rodeando, sabe? Querendo dar uma solução. Sabe o que eu percebo no meio de muitos desses diagnósticos, muitos deles, eles querem ser úteis. Querem ser úteis e desenvolver ao outro uma forma de ajuda. Por isso que é bom a gente trazê-los assim para o nosso meio, para que eles desenvolvam aí as suas habilidades, os seus talentos. Tem um outro termo que eu percebo no meio deles, que é incrível, sensitivos. Eles são sensitivos, preveem situações. Alguns às vezes não entendem esse termo, mas vivendo e trazendo experiências próprias, se vocês pararem um tempinho de vocês e perceberem, vocês vão começar a observar alguns deles apontando, né, situações que não aconteceram ainda, sabe? Às vezes é uma consulta no médico, às vezes é um trabalho escolar que precisa ser entregue, e coisas às vezes que eles nem ouviram falar e eles já estão liberando, já estão traduzindo isso através aí das suas falas, através dos seus talentos, através dos seus sentimentos. São restritos em determinadas tarefas, sim, há uma dificuldade nesse meio, né? Alguns trabalham bem e focam bem aquilo
aquilo que eles desenvolvem, que são capacitados. Mas às vezes tem algumas atividades que fica difícil, né, para que eles desenvolvam. Talvez aí por causa das suas desabilidades, né, das funções, de algumas funções que não estão 100% em progresso. Então, assim, há um meio termo nisso daí. E restrições, tanto na área alimentar, como na área higiênica, escolar, familiar, restrições, são bem restritos. Alguns desses assuntos, assim, aqueles que vivem, que passam isso ao lado de uma pessoa com algum tipo de diagnóstico vão perceber. Tem um assunto também dentro desse termo que eu acho que aí já engloba todos nós, qual que é a dificuldade maior de estarmos aí diante de uma pessoa com diagnóstico? É porque ela quer desenvolver tudo, quer desenvolver a sua forma de vida no tempo dela. E aí você que está do lado quer desenvolver a sua forma de vida, de ver a vida, as coisas do seu dia a dia no seu tempo. Aí que há o encontro e o conflito até, né? Não vou falar encontro, mas o conflito de personalidades, de choque nesse meio. Se alguns não estiverem me entendendo, é mais ou menos assim. É como se fosse vice e versa. É o seu tempo no tempo deles e o tempo deles no seu tempo. Então, assim, às vezes eles querem eles desenvolvem algumas atividades, atitudes no perfil deles, da forma deles, né? E a gente tá falando aqui tanto do masculino como o feminino. É uma criança ou um adulto, uma pessoa idosa ou uma pessoa mais nova. Então, assim, pensem isso. Que dificuldade é encaixar, né, essas questões diárias, assim, dentro do seu tempo e dentro do tempo de uma pessoa que tem alguma desabilidade. Então tá aí talvez as dificuldades que enfrentamos quando uma pessoa tem um certo tipo de diagnóstico. Mundo de mudanças, eu coloquei até nos banners lá nas redes sociais. É porque se essas pessoas receberem treinamento, que seja por um professor, por um instrutor, por um terapeuta, né? Por um psicólogo, às vezes, por um personal trainer, vamos dizer assim, elas conseguem, de alguma forma, desenvolver uma vida totalmente normal. Vão passar despercebidos no meio de nós. Aliás, eles estão no meio de nós. É a nova geração, né? Então, se for ensinado, se for treinado, uma pessoa que tenha amor, principalmente, é o principal fator. Uma pessoa que, além, claro, do seu gabarito profissional, o que adianta? Eu vou inverter aqui o assunto. Você ser profissional e você não ter dedicação, não ter amor no assunto de uma pessoa com diagnóstico, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente encontra no nosso dia a dia, passam aí por problemas de circulação, às vezes problema no coração, e estão pedindo só um tempinho seu para conversarem e para tentar tirar aquela angústia da alma, né? E às vezes a gente achando que é normal no assunto, aquela coisa, passa despercebido e passa correndo e não dá nenhum tipo de atenção, sendo que você poderia pelo menos deixar um pouquinho só, sabe? Com amor, com carinho, deixar um pouquinho assim, ó, para que surja um efeito, um progresso na vida desse que está necessitado. Eu disse aqui no início e trouxe essa frase, né? Ajudar, por que não? Se há alguma dificuldade com alguém do seu lado, por que não ajudar? Né? Tem sim que ajudar. É cansativo? É cansativo, não é fácil. Você estar ao lado de uma pessoa com algum tipo de desabilidade,
com algum tipo de deficiência, não é muito fácil, mas é possível quando se tem amor. Quando se tem amor, você vai em qualquer lugar, né? É você deixar de ser você para entregar para o outro, de alguma forma, carregando, conversando, auxiliando. Você que me ouve aí do outro lado, às vezes, né, uma pessoa está com um problema no hospital e não tem ninguém para dar um banho. Às vezes você pode pegar aquela pessoa e dar um banho. Já vi várias situações como essa. Então, assim, de alguma forma, você pode sim ajudar essa pessoa, né? Acrescentando algo diferenciado na vida dela, que ajuda nesse mundo de mudanças. Mudanças que foram geradas desde a nossa infância. Boa noite, turminha. Mudanças que vêm de tempo em tempo, né? Assim, mudando tudo. Tá mudando sempre. E esses seres, eles estão no meio de nós. E por que não ajudá-los de alguma forma? Tem um outro diagnóstico e a gente dá o nome, talvez, de interocepção, que é a dificuldade de identificar sensações. Tenho bastante amigo com esse tipo de diagnóstico. Vamos dizer, pessoas às vezes que não sentem desejo de comer, ou pessoas às vezes, olha, esses dias eu passei por uma experiência, eu estava num determinado lugar com um parente e ele tinha acabado de tomar banho e eu vi que os pés dele estavam roxos assim após o banho, né? Estavam bem roxos e fiquei pensando, gente, o que seria aquilo, né? E pasmem vocês, ele estava apenas esquentando o pé com a água, esquentando muito, gente. O pé, mas para vocês verem, ele não é uma moça, né? Ela não tem a percepção, tô falando ele aqui, mas é uma moça. Ela não tem a percepção de que não precisa esquentar tanto a água, né? A ponto de queimar os pés, porque ela não sente esse feeling no pé. Então, por exemplo, na concepção dela, da forma que ela quer entender e resolver a situação ali, ela quer apenas esquentar o pé. Ela liga a água bem quente e o pé saiu roxo, quase preto. E a gente só foi descobrir isso com a conversa com a mãe dela. Eu falei, mas por quê? Alana, quando é verão, ela liga a água no quente pelando. E quando é no inverno, ela liga a água no gelado. E quando a gente pergunta para ela o que está acontecendo, ela fala assim, I like it, eu gosto. Então, ela não consegue identificar ou minimizar esse feeling, ela quer resolver o problema. Então, muitos desses, às vezes, passam fome também, só para vocês terem ideia, porque eles conseguem seguir muitas horas sem comer, porque não sentem desejo de comer, não sentem fome. E já tem o outro lado também, que assim, sente fome e come de forma exagerada, tentando, por exemplo, quanto mais colocar comida, vai abastecer, vai passar fome, vai resolver o problema. E aí por isso que ocorre a tal da obesidade. Eles têm dificuldade dessas percepções que eu acabei aqui de apontar para cada um de vocês, essas sensações, né? São emotivos, né? E passam esses sentimentos que, claro, se um profissional da área estiver do lado, ou um terapeuta, alguém que possa ajudar a minimizar essa situação com apenas um treinamento, porque eles são treinados com facilidade. O que eu observo muito nessa questão de diagnósticos, boa noite, gente, sejam bem-vindos. Rogério, obrigado aí, e tantos outros aqui que estão conosco. Eu espero ajudá-los de alguma forma com algumas experiências próprias, experiências vistas, experiências assim que
podem talvez ajudar uma pessoa que está passando nesse momento por um diagnóstico. Várias pessoas, né? Às vezes você tem um adulto na sua casa que você já teve, entende bem o que eu expliquei aqui, mas tem pessoas que estão pegando um diagnóstico neste exato momento e sem saber o que fazer, né? Muitos aí sozinhos, outros com vergonha de questionar. Então, assim, se você está passando por essa situação, eu já passei também, e talvez eu possa ajudar de alguma forma, trazendo essas informações para aqueles que vão ver essa live. Compartilha com seus amigos, dá seu like, se for de autoajuda aí, para alguns casos, fique à vontade em entrar no meu e-mail também, aqui nas redes sociais, no privado, podem perguntar e eu ajudo de alguma forma, tá bom? O que eu percebo bastante, na minha visão aí, desses diagnósticos, é que essas pessoas, elas são bem cobradas. Por quê? São treinadas a todo tempo, né? O mundo delas é um mundo de exigências. Eles são cobrados e veem muita vida com perfeição. Por isso que muitas das vezes você vai estar trabalhando com uma pessoa e você não vai entender por que ela é perfeita naquela determinada profissão. Muitos aí passam por isso. E a gente está falando da questão de homens, dentro aí das áreas profissionais. Estamos falando também de pais e mães dentro das áreas conjugais. Estamos falando de filhos dentro das suas respectivas famílias. Então, assim, por eles serem cobrados, na verdade, por eles serem treinados, eles são muito cobrados e cobram essa perfeição do mundo. Então, você vai ver nesse meio grandes carpinteiros, grandes pintores, grandes costureiras que são perfeccionistas aí no que realizam. E eu acho incrível isso tudo, sabe por quê? Porque no mundo de hoje, às vezes você vai ver o mundo tá virado de cabeça para baixo, né? Ainda bem que existem esses, né? Eles podem trazer de uma forma ou de outra a sua ajuda, gente, em prol dessa bagunça que tá o mundo, né? Não? Eles podem, de alguma forma, sendo cobrados ou sendo exigentes, como a gente quer falar aqui, ou vendo a vida de uma forma leve, como muitos deles veem, mas eles podem ajudar-nos no mundo atual. O mundo está uma bagunça. Se a gente for ver os noticiários, se a gente for ver algumas coisas aí que estão acontecendo ao nosso redor, não é bom nem ver, nem parar para ver, né? Porque a gente meio que fica tereré das ideias. Ainda bem que eles existem, podem nos ajudar de alguma forma. Vem a vida com perfeição. Vem a vida com perfeição. É isso aí. E você, que tem uma pessoa dentro da sua família com um caso dessa forma, tente se achegar. Tente esquecer um pouquinho do seu mundo e entrar no mundo desse ser. Tente, inverta o papel. Comece a se perguntar como que é o dia dele, como que é a forma que ele vê a vida, qual que é a rotina dele, de que forma você pode ajudar, né? E o que é legal disso, além de você entrar de cheio nesse mundo, você vai poder também extrair algo para a sua vida que vai talvez ajudá-lo aí a você ter uma experiência com o outro que está do seu lado. Muitos desses são apoiados. Deixa eu ver se eu estou escrevendo certo aqui. Eles são apoiados por seus pais, por seus irmãos, por seus amigos, mas muitos desses não recebem nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de apoio. Eu bato palma nessa hora por ver professores assim que dedicam
a sua vida nessa área. Pessoas que são extremamente capacitadas e de alguma forma podem ajudar, né? Podem de alguma forma adicionar algo na vida desses diagnosticados. Você imagina um médico que pega um paciente, né? E a vida dele, a estrutura, tudo que ele estudou ali, que ele desenvolveu é em prol desse outro, desse paciente, em trazer uma solução, né? É um mundo de soluções. Então, assim, eu acho incrível. Boa noite, Divino. Eu acho incrível as pessoas, assim, que puderam e tiveram a oportunidade de estudar em específicas áreas e estão, de uma forma ou de outra, ajudando o mundo a ser melhor. Porque eles são o futuro, né? Eles vão, sim, trazer grandes inovações, já estão realizando isso no meio de nós. E é incrível, porque eles são gênios. São pessoas incríveis, que às vezes, além de serem revolucionadores, eles resolvem um problema em silêncio, muitos deles. A área de autismo mesmo, como eu sublinhei aqui, ó, tem gênios, tem pessoas assim incríveis nesse meio. Eu conheço uma mocinha mesmo lá no Brasil e ela trabalha em um dos hospitais de Brasília. Gente, é uma moça incrível. Conheço meninas, adolescentes aqui na nossa região que estão fazendo seus estágios. E quando a gente vai conversar com essas mocinhas, essas adolescentes tão novas, elas brigam com o mundo, brigam com seus parentes, brigam com a família, porque é uma coisa que está dentro do coração delas. Elas amam fazer isso. E muitas delas eu já ouvi experiências das próprias mães, que as mães falam assim: Ana, tudo que a gente acrescentar na vida delas não tem assim, não supera, essa é a frase, não supera isso que ela desenvolve com esses deficientes ou disabilities. Então, assim, é um dom, já nasceu com isso, elas se sentem bem em ajudar esse tipo de pessoa. E a gente agradece, né? Porque tem pessoas incríveis nesse meio e que fazem trabalhos lindos como profissionais, como professores, como instrutores. Tem uma outra área que eu queria falar um pouquinho, que é a área conjugal de um casal que tem um dos membros aí, que seja um filho ou uma filha, e que tem algum tipo de diagnóstico, né? Muitos desses casais, às vezes, ambas as partes não desenvolvem um conhecimento que vá em prol, que se encaixe na ajuda desse indivíduo. Alguns deles se separam, né? É bem visível, o número tem crescido e às vezes alguns não se separam, mas aí a carga, vamos dizer, não é a carga, né? O trabalho fica por conta de uma só das partes. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, principalmente para os homens e algumas mulheres também que vão ouvir essa live. Algumas mulheres às vezes não querem enxergar a desabilidade, às vezes a pessoa, algumas mulheres acham, vem assim, dessa forma: eu acho que meu filho não tem nada, ou a minha filha não tem nada. Às vezes, a maioria dos casos é o pai. Não tem nada. Eu conheço casos, vou contar uma experiência, de pessoas que tinham essa específica frase na boca. Aí o que aconteceu? A criança era pequena, tudo bem, não tem nada, não consegue absorver, né? Não consegue deglutir com facilidade, tudo bem. Aí a criança vai e põe o pezinho, tá? E
Não se inibam com isso, tá? É uma experiência vista por mim. A criança vai pôr um pezinho na escola. Aí a criança começa a dar trabalho. Aí a mãe ou o pai ainda continua. Não tem nada não, isso é coisa do professor, não tem nada, beleza. Aí a criança desenvolve um pouco mais, continua dando trabalho. E ela vai pro high school, ela vai pro college. Aí ela começa a pôr o pezinho dela no mundo. Aí ali começam os conflitos. O que é que aconteceu? Essa criança da idade que ela tinha a oportunidade de desenvolver e de receber um treinamento nessa área. Oi, amor, vem cá. Deixa eu mostrar meus filhos aqui para vocês. Esse é o Reidner. Vem cá, aqui, ó. Tá dando pra ouvir? Agora melhorou, ficou bem. Desculpa aí. Vem cá, amor. Olha o fio. Ali, ó. Esse é o Reidner. E esse aqui é o Raik. Pode falar oi. Fala oi. Fala oi. Aqui, ó. No microfone. Hello. Oh, eu ouvi sua voz. Tudo bem? Quer sentar aqui com a mamãe? Não? Você quer falar ou não? Então me dá um beijo. Podem brincar, tá bom? I see you soon. Ok. Você quer aparecer na live? Olha lá. Fala do Álvaro. Eu vou falar, pode deixar. Desculpa aí aqueles que estão acompanhando, os filhões, né? Vieram aqui participar, dar o ar da graça aqui pra mamãe. Então, como eu havia dito aí, muitos desses vão colocar o pezinho no mundo, né? Será que tá tudo ok pra vocês? Será que vocês estão ao vivo aí comigo? Acredito que sim. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Eles começam aos seus conflitos, né? Na hora que tiram o pezinho aí, ó, de dentro do seu lar, do seu ambiente, aquele ambiente que ele já vinha por todo o seu período de vida. Aí começam os conflitos. Aí a mãe ou o pai desespera, ou senão eles não conseguem, de alguma forma, entender o que está acontecendo, não querem ver o diagnóstico. E aí a criança ou o adolescente perdeu uma boa parte de treinamento, de progresso, de ajuda, né? Porque, infelizmente, os pais não puderam dar não puderam, né, perceber de alguma forma, ou não puderam desenvolver naquele indivíduo essa ajuda. Por algum motivo, gente. Tem muitas coisas que estão escritas pelo dedo de Deus, ou como vocês vão ver essa live, como vocês queiram achar, né? Por algum motivo teve que ser dessa forma. Mas para você, pai e mãe, você aí que me ouve do outro lado, se você tem alguém passando por uma situação como essa, às vezes uma simples dica, sabe? Às vezes uma luzinha de um amigo, uma palavra pode mudar toda essa situação. Como eu falei no início aí sobre a questão de separação, muitos desses se separam porque você se dispor da sua vida e você porque quando você está diante de uma pessoa que está passando por um processo de deficiência, de desabilidade, você deixa de viver o seu em determinadas questões, em determinado período, para viver o do outro, porque você acaba sendo uma cuidadora, um cuidador, né? Muitos aí no Brasil estão passando por essa situação, aqui nos Estados Unidos e por todo o mundo. Então, assim, você deixa de viver o seu para viver o do outro. Por isso que no início da live eu havia dito que precisa ter amor. E relacionado a um casal, precisa ter amor de ambas as partes, em prol de um só.
que é no caso, o deficiente, né? Aquela pessoa que está precisando de ajuda. Ei, Cris, boa noite. Então, assim, muitos se separam e não conseguem aí, de alguma forma, se ajudarem, né? De alguma forma, introduzirem consenso a situação, pegar aquele diagnóstico, estudar, conversar entre si e levarem para si, para dentro daquele indivíduo, um progresso. Por isso que você vê aí muitos desses diagnosticados com problema de carência afetiva, com problema de fala, com problema de não entendimento da sua sexualidade. Por isso que muitos desses casos você vê aí, vamos dizer, crianças e adolescentes órfãos de pai e de mãe presente. Então, assim, é existencial esse fator? É existencial, sim. Mas que precisa aí da ajuda de ambas as partes, precisa de ajuda da família. Quantos que me ouvem que eu, particularmente, ouvi demais esse tipo de frase: não tem nada, é coisa da sua cabeça, né? Aí você tem uma jornada, aí você vai percebendo algumas coisas que vão acontecendo, vão sendo acrescentadas. E aí, se eu fosse realmente me ligar àqueles que estavam no meio do caminho falando isso para mim, eu não teria visto o desenvolvimento da pessoa que eu mais amo, que é um dos meus filhos. Então, assim, se você aí do outro lado, como pai ou como mãe, está passando por isso, não abandone. Tem muitos vídeos no YouTube, tem livros excelentes. Eu até coloquei um ali nas páginas do Facebook e do Instagram, que me ajudou muito. Então, tem material, tem documentário. Olha, tem um dos filmes que eu assisti, queria indicar aqui para vocês, o Atypical. Incrível. Tô vendo um outro também, que eu vou trazer o nome dele, coloco aqui para vocês aqui embaixo depois. Uma grande amiga me indicou. Formidável. Num tipo de diagnóstico. Tem ajudado, de alguma forma vai ajudar. Uma outra coisa que eu queria pedir aqui para vocês que estão vendo essa live: compartilhe esse tipo de assunto com outras pessoas. Pessoas que você tem afinidade, com profissionais. Busquem informações para que vocês também, de alguma forma ou de outra, se ajudem nesse assunto. Relacionada a homem e mulher, pessoas que estão com essa situação na mão. Desenvolvam em vocês questões que vão ajudá-lo também com toda essa estrutura. Por quê? Não é fácil, gente. Vocês precisam se cuidar para lidar com a situação. Por isso que muitos, praticam exercícios físicos, muitos gostam de estudar para, às vezes, desviar um pouco o assunto e continuarem a sua jornada, né? O seu eu, o seu interior. Alguns que eu conheço fazem mentalização, fazem yoga, praticam algum tipo de, por exemplo, se você gosta de uma determinada situação, se você gosta de uma determinada área, vá a fundo, não esqueça de você. O ser eu é existencial, ele está ali, ele não pode adoecer, entendeu? Há muitas informações, há muita bagagem, há excesso de tudo na vida de uma pessoa cuidadora ou de um cuidador. Tem momentos que ela precisa dar uma parada e olhar para dentro dela, porque senão quem vai adoecer é ela e ela não vai poder ajudar essa pessoa. Há homens aqui que vão ver essa live, para vocês eu vou falar mais ou menos assim. Agora eu vou falar com as mulheres e com os homens. Mulheres têm que ter uma visão de entendimento quando o outro não consegue absorver ou entender alguns históricos na área de uma deficiência. E você, como mulher, você precisa mostrar para essa pessoa
de alguma forma, use estratégias para que você acrescente isso na vida do outro e para que ele comece a perceber e ele fique bem, para ele ajudar esse ser necessitado, para que ele chegue lá na frente como um indivíduo melhor, que ele possa ter a autonomia da vida dele, ele passe menos dificuldades, porque olha bem, nós que somos nós, né? Crescemos, quando a gente põe um pezinho lá no mundo, não tem muitas dificuldades, a gente chora, a gente faz bico, a gente fica magoado com algumas situações. Os nossos pais antigamente não ficavam quase com os cabelos brancos na cabeça, preocupado com o que ia acontecer com o filho. Você imagina no caso de uma pessoa descapacitada. Como que fica a mãe, como fica o pai, como fica esse ser em si. Para as mães, como eu falei aqui, para os homens, busque alívio. Busque alívio. Traga de alguma forma para dentro de vocês esse momento para vocês. As mulheres, elas têm que dar esse momento para o marido, né? Às vezes cobram demais de um dos membros uma cura. Tem profissionais que eles trabalham nessa área e eles são abordados e são assim, estão totalmente cheios, esgotados na situação. Você imagina um casal ou algum membro da família que está passando por uma situação dessa, você imagina como que tá a área da mente dessa pessoa, do coração, do corpo físico, né? Então, assim, você que me ouve, você precisa entender o lado do outro, você precisa dar um alívio em alguns momentos. Exemplo, pessoas descapacitadas mesmo, que têm irmãos, que têm irmãs. Às vezes você tem que pegar um e tirar o corpo fora com um, dar uma respirada, né? A área de hiperatividade, outras áreas e outras questões que exigem um total apoio, você precisa, dar uma quebrada. Às vezes o pai sai com um para lá, a mãe sai com outro para lá, né? Às vezes sai a família toda, para que desenvolvam entre si ali um planejamento, uma forma de como destrinchar, distinguir tudo isso. Ei, Cris, acho que eu já te dei o oizinho aqui, né? Obrigada, amor. Então, assim, essa foi a minha forma de trazer de alguma forma a minha experiência para aqueles que vão ver esse live, para que ajudem a outros nesse sentido. E, como eu disse aí no início, estão no meio de nós, estão desenvolvendo seus talentos, são capacitadíssimos. Eles são talentosíssimos, são muito inteligentes, como eu falei, são fiéis, né? E traduzem e fazem muito bem, desenvolvem muito bem aí os seus talentos. Muito deles, olha, tem problemas aí de insegurança, impulsividade, vulnerabilidade, às vezes baixa autoestima, entendeu? Então, assim, tentar de alguma forma capacitá-los, não desistir. Quando eu vim fazer essa live, eu recebi a ligação de uma grande amiga e ela muito assim chocada com tudo que estava acontecendo com um dos membros da família. E aí eu falei para ela assim: fique tranquila, tudo isso vai passar, as fases mudam, há mudanças para melhor também. A live já vai ficar um pouquinho mais comprida, mas é para ajudá-los aí de alguma forma. Então, assim, eu falei para ela: fique tranquila, é um momento, é uma fase. Muitos de nós passamos por isso. Você tem que se acalmar para você tentar ajudar. Se você não se acalmar, não tem como. Se tudo isso vem roubar a sua paz, não tem como você ajudar o próximo. Como é que você vai ajudar se é você quem precisa de ajuda? Quer ver uma fala? Quer ver uma coisa que eu sou muito agradecida nessa minha fase, porque a própria Bíblia, ela fala assim:
Quando eu era menino, eu pensava como menino, né? E agora eu cresci, eu tenho uma mente mais desenvolvida, um senso mais diferenciado, então agora eu penso com um pouco mais de sabedoria. Nesse sentido, eu queria deixar aqui para você uma mensagem mais ou menos dessa forma. Quando a gente é pequena, a gente age como criança, né? Mas aí a gente cresce, a gente adquire sabedoria, a gente adquire ensinamento, a gente vai atrás, a gente dá um jeito para a gente não adoecer. Eu me recordo que quando eu era mais nova, gente do céu, que menina hiperativa, vocês não têm ideia não. As coisas tinham que acontecer para ontem. E muitas das vezes eles, nossa, Ana, que paz que você passa, que tranquilidade. É a frase que eu mais ouço por aí afora. Gente, eu nunca fui assim, não. Eu era uma pessoa extremamente diferente. Eu tenho amigos e tenho líderes e tenho amigas queridas que falam, Ana, você mudou demais. Mas eu mudei, eu precisei mudar para me lidar com um membro da minha família, senão não conseguiria. Por isso, o que eu fiz? Eu fui em workshops, muitas vezes sozinha. E hoje o que é melhor de tudo isso, meu filho vai comigo. Ai, coisa linda de se ver. Meus olhos enchem de alegria quando eu falo isso. Tá vendo? Não foi em vão. Então, assim, quando você homem ou mulher, passar por um sentimento desse, encha seu coração para que você consiga, de uma forma ou outra, com a sua sabedoria, com a sua tranquilidade, sabe? Você capacitar aqueles que não têm oportunidade de desenvolver isso, entendeu? Na sua vida, por não receber algum tipo de ajuda, por às vezes o que está do lado não entender, por às vezes não receberem amor, que é o principal fator disso tudo que eu estou falando. Se não tiver amor, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Às vezes a gente ira, a gente pira o cabeção, às vezes a gente surta, viu, gente? Sou humana, como todo mundo, a gente surta. Mas se você não tiver um senso, não buscar apoio, apoio emocional, de alguma forma, você não dá conta. Obrigada aí pelo carinho, tá bom? A Real Travel tá falando aqui, é a coisa mais verdadeira que te dizem. Você transmite muita paz, Deus te conserve assim. Beijo. Fê, você? Beijo no coração, muito fã da sua família também, viu? Aquela pichota, aquela menina linda, gostosa. Manda um beijo aí pra toda a sua equipe. Hoje eu vou trazer aqui na live uma pessoinha que tá aqui do lado, vai estender um pouquinho a live. Vem cá. Vamos ver se ele vai falar alguma coisinha aqui com a gente. Eu vou deixar ele aqui bem do lado. Eu vou tentar puxar o fio para que você participe, porque o microfone tá aqui. Olha ali quem tá com a gente. Oi, dá uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite. Quem é você? Sou o cara. Divino de Moura. Esse é meu esposo. Chega um pouquinho mais pra frente, amor, porque o pessoal precisa ouvir sua voz. Tá, vou botar aqui do ladinho te instruindo. Uhum. Essa semana, alguns aí que me conhecem, eu não espelhei isso nas redes sociais, por quê? Primeiro, não tive a oportunidade com a correria do dia a dia, né? Mas nós completamos 29 anos de casado. Por aí. E... Eu tô tanta coisa aqui que eu tô assim, onde é que eu tô? Você pode falar, eles estão te ouvindo. Você só não tá se ouvindo, mas você tá... A sua voz tá lá na live. Exato. Dá boa noite pro pessoal. Mas boa noite aí e... Suas titias estão te vindo no Brasil. Só pra reforçar o que a Ana tá falando sobre relacionamento, né, com um filho especial ou qualquer membro da família. É muito importante mesmo a presença do pai nesse processo, porque
reforça e dá segurança para a própria criança, não, com relação à criança, né? E ajuda a mãe também na tarefa, dividir a tarefa com a mãe também é muito importante, porque a sobrecarga é muito grande. Enfim, dividir para poder multiplicar, não é isso? E é isso, e é gratificante, né, com relação ao nosso filho, ver o desenvolvimento que ele está tendo, o progresso, as surpresas que ele às vezes dá na gente. E na verdade é um ser realmente especial, não tem como descrever. Cada um tem um grau, cada um tem um grau de dificuldade, cada um tem um grau de resolução, mas uma coisa é certa, eles são verdadeiros e simplesmente inocentes e puros. Não tem maldade, não tem coisa, não tem nada. É uma alegria. A verdade é essa. Eu não falo muito, a Ana que fala mais. E deixar ela para finalizar a live com vocês. Um grande abraço e a gente se fala aí em breve. Obrigado. Você fala bem, olha lá, ó. Dá para falar, fala sim, fala à vontade. Eu vou fazer umas perguntas então para você e talvez vai ajudar aqueles que vão ver essa live, né? Uhum. Nós temos aí 29 anos de casado. Divino é um carpinteiro. Eu não sei falar aí na área de carpintaria, mas você falou que é Rai, o quê? Rai? Carpinteiro finish, na companhia que a gente trabalha, que a gente faz nós fazemos serviço, né? O nível da carpintaria finish é high-ender, que é de alta qualidade e de alto padrão. E é muito bom poder fazer isso, coisas de muito detalhe, precisão. Mas quando eu puxei o assunto aí para a questão da carpintaria, é porque o Divino mesmo tem experiências com pessoas com algum tipo de deficiência dentro da sua profissão. E aí ele traz essas histórias às vezes. Eu acho incrível a forma como eles trabalham e desenvolvem os seus talentos, né? Uhum. Divino tem umas experiências bacanas também quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, uma pessoa que trabalhava na área de dishwasher, que era lavador de prato. E acho que Deus já estava preparando, né? Me preparando para poder lidar com isso, mas eu não tinha a menor ideia do que era. Então conta a sua experiência aí, né? Você como homem, o que você viu ali dessa pessoa, como que você na época, eu lembro que você era muito jovem e você olhou de uma forma e hoje você se recorda e lembra de uma outra forma. Então assim... 20 anos, já se vai 20 anos. Uhum. E enfim, uma pessoa, eu trabalhei numa cafeteria, era de um restaurante, de uma companhia, e lá tinha, como eu falei, né, essa companhia tinha um restaurante lá dentro, que era só para os funcionários que trabalhavam no prédio. E aí veio trabalhar um rapaz, o nome dele era George, e ele tinha autismo, né, e a companhia também, ela dava oportunidade para essas pessoas. Só que eu não sabia, né, o que era isso. Infelizmente lá no Brasil está muito atrasado com relação a isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso lá no Brasil, isso há 20 anos atrás. Sobre autismo. E aí eu falava que ele era louco. Meu gerente, meu chefe, meu patrão, né, que era encarregado, falava, não, mano, ele não é louco. Só que como ele não falava inglês bem, né, então eu não sabia o que ele estava querendo dizer com aquilo. Ele tentou me explicar, mas eu não conseguia entender no momento. Mas as atitudes dele, a conversação, o gestual, o jeito de lidar com as questões era de muita particularidade, de muita
Peculiaridade. Peculiaridade. Então ele tinha um jeito assim muito estranho. Era pra mim no Brasil era de um louco, só que na verdade não era. Mas o que ele fazia de diferente que você não tinha entendimento e determinava dessa forma, né? Mas o que era tão de diferente que você olhava dessa forma? Quando perguntava para ele o jeito que ele respondia, às vezes o tom de voz era um pouco mais alto do que o necessário, a tonalidade de voz, não tinha muita paciência. Às vezes a pessoa perguntava alguma coisa, o que tinha na comida, né? Sobre algum ingrediente, do que era feito, ele falava as coisas e tal, e já saía de lado, não dava muita atenção para a pessoa ficava meia vaga naquele momento ali. Mas eu trabalhei com ele lá até o dia que eu saí, ele continuou lá ainda. Eu acredito que ele mora em Freme, que eu ouvi aqui algumas vezes, umas 2 vezes eu vi ele por aqui. Hoje deve ser o senhor, que na época ele era um adolescente, deveria ter seus 20 anos mais ou menos, acredito. E hoje já deve ser talvez um pai de família, né? Mas o que é legal aqui nos Estados Unidos também é isso, que dá oportunidade para essas pessoas. As pessoas, as portas não são fechadas para elas têm inclusão. Isso é muito importante mesmo. Por isso que é bom você buscar ajuda, porque através dessa ajuda também você vai estar incluindo o seu filho e dando alguma porta abrir para ele também, entende? E ele, com relação lá no meu trabalho agora, na Carpintaria Finish, tem uma pessoa lá, o nome dele é Anthony. Pensa num cara que sabe muito, mas sabe muito de medidas, ângulos, que tiver que fazer numa carpintaria, não tem nada que ele não consiga fazer, mas tem que ser do jeito dele, e ele não consegue deixar nada sem estar perfeito. Perfeição. É coisa assim que ele tem dificuldade de falar, ele é gago, né? E se apertar ele um pouco, aí começa a gaguejar mais ainda. Aí quando ele começa assim, fala assim, não, deixa ele aí no cantinho dele que ele vai resolver. Daí a pouco você vai lá, tá tudo resolvido, tudo perfeito. Nada, não deixa passar nada. Não fica sem solução. E tudo que você pergunta para ele, que você tiver alguma dúvida, ele tem a solução para poder te dar. Mas assim, é ele lá no mundinho dele. É no espaço dele, com as ferramentas dele, com as coisas dele, tudo muito bem cuidado, tudo de zelo e tudo, enfim, é um baita de um profissional. E é isso. Talvez então, o mundo hoje, né, as pessoas, elas estão começando a perceber e ter essa aceitação de uma forma mais ampla, né? O que você acha disso, Divino? Claro. Hoje você tem uma outra visão, mas você acha que é porque estão se falando mais nesses diagnósticos? Você acha que é porque a sua forma de ver a vida, né? Porque, igual eu falei aqui na Bíblia, antes a gente pensava como menino. A gente cresceu e aí talvez hoje a gente pense um pouco diferente. Eu lembro que quando eu comecei a participar de alguns workshops, eu ouvi de muitas pessoas esse tipo de assunto. Ela tá querendo aparecer, ou ela tá querendo estar em todas. Era assim que eu ouvia, sabe? Eu não via dessa forma. Eu via assim, nossa, eu tô querendo aprender para mim, ensinar para mim, ajudar para mim. Então assim, eu te dei 3 opções aí. Você acha que você cresceu? Você acha que o mundo ele tá despertando uma nova visão? Ou você acha que ainda as pessoas, talvez, elas tenham uma dificuldade mesmo dessa percepção? Quando a gente compartilha assuntos como esses aqui na live mesmo, é para que outros vejam e comecem, né, ter esse tipo de percepção. Mas na sua visão, o que você acha? Não, a minha visão é que é buscar informação, né? Você buscou informação, você correu atrás, você buscou para poder ajudar
primeiramente nosso filho, e você está passando isso para frente. É o mais importante. Agora, com relação ao mundo, aí entra outro detalhe. O mundo precisa de mais dessas mudanças, né? Exato. Porque eu acho que essas pessoas, elas têm muito a ensinar esse mundo que é uma correria louca, desenfreada, que não precisa ser assim, pode ser do jeitinho deles, entende? O mundo deles é bem diferenciado, né? O mundo deles é lindo. Parece que é outro mundo. É outro planeta. As prioridades, as vaidades, as coisas deles são totalmente diferentes. Não tem essa loucura desenfreada, essa velocidade. Não. É desde a hora de levantar, comer, escovar o dente, fazer as coisas, tudo é no deles. É no sistema deles. E o mundo precisa aprender. Mas se cada um buscar um pouquinho da informação, que seja para ajudar um colega de trabalho, às vezes nem você não tem ninguém na sua família. Às vezes você tem um colega de trabalho que tem isso. Vê lá as coisas boas que ele faz, aprende com ele também. E ele tem muito para te ensinar. E você com certeza vai aprender muito com ele. Ok? Muito bom. Eu vou finalizar aqui com o pessoal. Obrigado pela participação. E deixa eu sentar aqui na posição. Obrigado mesmo. E ei, Josi, tá boa, Flor? Eu espero que com a participação aí do Divino, que vocês acabaram de ouvir, né? Um pai, numa experiência como essa, como eu disse aí, tendo, né, um dos filhos com algum tipo, com um diagnóstico, eu tô falando, com algum tipo de com um diagnóstico, né? E o nosso dever como ser humano é basicamente isso, ajudar. Se há dificuldades, pode ser com uma pessoa na área de uma deficiência, de desabilidade, a gente deve ajudar de alguma forma. A gente precisa ajudar. Eu acho que a gente deixa de ser normal quando a gente passa despercebido dentro desses tipos de assunto. E Alexandre, pedi pro Divino te dar um oi aqui, ó, mas já saiu vazado. Deixa eu ver o que você está escrevendo aqui. As pessoas têm medo da mudança quando buscamos nos conhecer e ver o que precisa ser corrigido. É um processo doloroso, mas os resultados são duradouros. Tenho aprendido isso com a psicanálise. Eu lembro de uma das nossas conversas você falar sobre isso. Me encantou, viu, esse trabalho que você também vem realizando. Ô Alexandre, quero te fazer um convite aqui, ó. Quando você quiser, vem aqui na nossa live e destrincha isso aí, porque essa área de psicanálise, ela é bem-vinda, viu? Ajuda, tenho certeza que pode ajudar a muitos também. Então, como eu havia dito, Alexandre, tantos outros que vão ver essa live, se você passar despercebido nesse tipo de assunto, aí que é desumano, né, gente? Como que você vai ver pessoas passando por um processo como esse, dolorido, e muitas delas, às vezes, sozinha. Pais e irmãos e familiares que não têm uma sã capacitação, uma sã coordenação, uma sã ajuda de um profissional, ou que seja um membro da família, para ajudá-los, né, a dar uma força numa situação como essa. Quantos de vocês aí veem pessoas... Eu lembro que na minha infância eu via cadeirantes, né? Hoje também eu vejo, a gente fica com dó, a gente fica com pena e não sabe como ajudar. E muitos deles são casados, desenvolvem aí seus talentos, a sua vida cotidiana, a sua jornada, de alguma forma. São pessoas extremamente capacitadas. A Fernanda tá... Obrigado, Fernanda. Obrigada. Tá no meu coração, é a minha missão, minha amiga. Se vocês me conhecem profundamente, é a minha missão, entendeu? Se eu puder ajudar de alguma forma com as experiências que eu adquiri com o meu filho, que dia após dia vem me ajudando,
a desenvolver essa pessoa que eu sou, nossa, como que eu não vou repassar? É claro que eu vou repassar. Eu preciso explodir isso para o mundo. É um desejo do meu coração. Motivo? Tem muitos. Como uma amiga que me procurou essa semana desorientada, sem saber o que fazer. Ô, gente, às vezes com o nome, um cartãozinho de uma especialista na área comportamental, às vezes um hospital que você já esteve e que te ajudou tanto, você pode ajudar outras pessoas dando informação, né? Nem vendendo produto, sabe? É dando informação que muitos de nós guardamos. Então, assim, se a gente puder de alguma forma pegar isso no nosso coração e sabe o que é melhor de tudo isso? É você. Uma vez eu lembro direitinho, eu fui em uma palestra na minha igreja, é a presbiteriana aqui em Framingham. E eu lembro de um pai, ele era pastor. Eu lembro dele ele subir no púlpito da igreja e ele chorar, se quebrantar, se derramar em lágrimas, porque ele estava recebendo, colhendo os frutos daquilo tudo que ele tinha desenvolvido lá atrás relacionado a um filho com deficiência. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, a gente pode desenvolver isso para os nossos filhos, né? Então, por que não plantar essas sementinhas no meio das nossas famílias, né? Que seja dentro do seu ambiente familiar, que seja dentro da sua igreja, que seja com o seu grupo de amigos, dentro das suas células, com os jovens em grupos aí que brincam na rua e tantas outras coisas, vão para balada, curtem música, um momento mágico aí de uma nova geração que eu também já participei, já curti. Então, por que a gente não pode explodir isso para os nossos filhos, para que eles colham esses exemplos e possam ser assim também? Então, quando aquele homem subiu no púlpito, ele me emocionou, porque ele chorava, porque todos os filhos dele seguem aquilo que ele plantou a vida inteira. Então, assim, é emocionante de ver, né? Olha, a live hoje ficou um pouquinho mais longa, mas eu quero agradecer muito aqueles que participaram, que estiveram, que passaram por aqui. Dá um like, compartilhe com seus amigos e se puder ajudar alguém que você conhece, que seja em off, que seja em público, transmita essa live. Eu acho que às vezes uma palavra que a gente fala pode mudar situações. Tá bom? Obrigado. Beijo grande no coração de vocês. Semana que vem eu venho. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Ana Moura. Tá Ana Moura pelo Facebook. Tá Ana Cleia Moura pelo Instagram. E também tem a página no YouTube, tá Ana Moura. Beijo no coração de cada um. Que Deus os abençoe e os guarde. E derrame seu bálsamo na vida de cada família que vai ver essa live. E semana que vem a gente volta, tá bom? Com muito mais.